minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos meus colegas vereadores, à comunidade aqui presente. Inicialmente, gostaria de fazer um registro. Nós tivemos até no início dessa tarde a utilização da tribuna livre também para o destaque ao Dia Mundial de Conscientização em relação ao autismo. Inclusive, como as coisas acontecem, né? Um projeto que a gente está encaminhando aí, do reconhecimento da utilidade pública para um grupo de autismo na cidade, ficou pronto no nosso gabinete exatamente para hoje, que é o Dia Mundial, então, na sequência, também farei o protocolo desse projeto aqui na casa. Primeiramente, eu queria destacar algumas fotos ali. Na semana passada, na sessão passada, inclusive fui representando essa Câmara de Vereadores num evento que aconteceu na Prefeitura sobre um curso de capacitação das pessoas para a questão de Libras, que iniciou, na verdade, essa ideia através de uma indicação nossa, enquanto vereador, bem no início do nosso mandato. E hoje o Poder Público tem feito alguns cursos de capacitação, né, em alguns profissionais para estarem preparados. Eu estou entrando, inclusive, aqui com uma nova indicação e conversando lá com o pessoal, com a secretária de Educação, com as pessoas presentes. A ideia que eu tenho para aprimorar ainda mais esse assunto e essa conquista é o seguinte: nós fazermos uma capacitação com os servidores de carreira nos mais variadas secretarias da cidade. Por quê? Porque hoje uma pessoa que é surda vai até um órgão público, não tem alguém preparado em vários órgãos públicos para fazer esse atendimento. Como a gente sabe da instabilidade da política, das mudanças constantes em relação aos cargos em comissão, os servidores de carreira seriam uma grande possibilidade, vereador Gilson, para a gente ter uma continuidade em relação a isso, para a gente ver na prática serem respeitados os direitos, o direito de uma pessoa surda ir num PROCON e ser atendido, e numa FAEMA e ser atendido, e nas mais variadas secretarias de saúde e ser atendido da forma como todos nós queremos ser atendidos. Então, a gente faz esse encaminhamento, parabenizo esse curso que vem sendo desenvolvido aqui na nossa prefeitura, essa continuidade que tem sido dada aí no governo municipal, e também a gente faz essa sugestão de encaminhamento, para que a gente aprimore e para que a gente possa, sobretudo aqui, ter uma continuidade na formação dos servidores de carreira, para que nas mais variadas secretarias tenhamos essa possibilidade de atendimento. Queria também destacar, a gente tem fotos da sanção da lei, e agradecer aqui ao Executivo Municipal pela sanção de uma lei de nossa iniciativa, um projeto de valorização do grafite na nossa cidade. E deixar bem claro que grafite é completamente diferente da pichação. E que o grafite, que a gente já tinha conseguido através de algumas indicações como vereador, o Muro do Ramiro, a questão no Garcia, na Humberto de Campos, recentemente uma que não fiz indicação, mas que saiu também, um projeto muito bacana na Vila Itopava, até passamos aí a imagem do Parque Ramiro, trazer a arte para o dia a dia da cidade. Muitas pessoas não entenderam, não quiseram entender, com alguns fakes na internet, tentando jogar a imagem de que eu estaria incentivando a pichação. Vejam bem, um absurdo do absurdo, aliás, as medidas judiciais já vão ser tomadas em relação a essas pessoas, mas deixar bem claro, e trazendo aqui o exemplo para vocês, de que a utilização da grafitagem no dia a dia da cidade tem sido uma tendência mundial. A gente está mostrando as fotos aqui, vejam bem, de várias artes que estão sendo colocadas nas principais cidades do mundo. A gente tem várias cidades europeias, cidades americanas que estão utilizando no dia a dia como planejamento público, trazer a questão da arte. Você passar num prédio público que às vezes num espaço que está em branco e ter a presença da arte te dá um sentimento maior de pertencimento. Então isso é pensar o que o mundo vem discutindo. E é meu papel aqui como vereador, é meu papel trazer uma cidade que está inserida dentro do século XXI, uma cidade inclusiva, uma cidade que se preocupa com essas temáticas, que dá uma atenção sim aos 35 bairros do nosso município, mas que não deixa de discutir cada assunto da forma como tem que ser discutida. E é isso que eu faço nessa casa. Então, a gente está trazendo, sobretudo, os assuntos contemporâneos, os assuntos que os grandes municípios, que as grandes cidades do mundo estão discutindo. E nós acreditamos, sim, na valorização da arte, nós acreditamos na inclusão e nós acreditamos que essas bandeiras têm que estar alinhadas na administração pública. Então, agradeço a sensibilidade e a sanção do prefeito neste projeto, né, e o passo que foi dado, muito importante, para que a gente tenha uma política permanente de valorização aqui do grafite na nossa cidade. Defendo com muito orgulho isso, e trago os exemplos aí que o mundo vem acompanhando. O seu Ivo Hadlest, inclusive, que nos acompanha, sabe aqui da importância da arte no dia a dia de uma cidade. A gente precisa defender essa bandeira nesse parlamento. Queria também aqui
já falando do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, então, inclusive, já me comprometi aqui fazendo na sequência o protocolo, e queria fazer um destaque. Vejam bem, a gente tem uma imagem de uma notícia, Ari, eu acho que dá para colocar, de uma lei, na verdade, em São Paulo, vejam bem, eu defendo muito isso aqui, a gente defender a constitucionalidade. Nós aprovamos aqui uma lei da minha autoria que prevê a questão dos fogos de baixo ruído em relação aos eventos públicos. E muita gente, inclusive, me questionou por que eu não tinha feito em relação à questão da iniciativa privada. E eu expliquei, vereador Gilson, que eu não fiz dessa forma, porque seria inconstitucional. Ah, mas São Paulo fez diferente. Hoje, tivemos a informação, Alexandre de Moraes suspende lei que proibia fogos de artifício em São Paulo, pelo entendimento e por uma ação que foi movida, de que seria inconstitucional a colocação em relação à iniciativa privada. Então, vejam, a gente tem que ter um cuidado muito grande para a gente não dar uma falsa projeção para as pessoas daquilo que é não possível, e depois se cria uma projeção e se vive com a desilusão de ver determinada questão ser retirada. Por isso que a gente fez aqui, com parecer constitucional, aprovado de forma aqui unânime pelos colegas vereadores, sancionado, então isso foi muito importante. A gente tem que buscar esses trâmites. Então, até para dar justificativa, nós encontramos um meio e uma solução em que não corrêssemos esse risco, em que a gente tivesse essa proteção, a proteção aqui da gente ter, de fato, a implementação. E nós temos que tomar um cuidado muito grande com várias discussões que estão sendo colocadas. E esse assunto, inclusive, o assunto próprio da CCJ, de alguns posicionamentos, algumas votações, que vem aqui dividindo bastante a opinião dos vereadores, né? Eu acho que, inclusive, é um assunto a ser discutido de forma mais aprofundada em próximas sessões. E farei isso, porque defendo a constitucionalidade e defendo que todos os vereadores, independentemente de governo ou não governo, tenham os mesmos critérios de análise para os seus projetos. Por hoje seria isso, presidente. Muito obrigado.